Ouçam pessoal, darei 3 argumentos sobre a Trindade e irá ser suficiente para revelar a essência da Trindade. O primeiro argumento é o manuscrito próprio. Pelo manuscritos dá para perceber que a Bíblia foi distorcida. Por exemplo, o livro do Bruce Metzger mostra-nos que a Bíblia foi alterada. Ele prova isso pelo seu livro The Text of New Testament. E até a Bíblia, que nós temos nesses dias, que foi distorcida, não encontra-se a palavra Trindade. Se vocês vão dar uma olhada ao Antigo Testamento, vocês encontram um mandamento muito claro. Por exemplo, chama. Capítulo 6, versículo 4. Chama Israel. Chama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel. O Senhor nosso, Deus é o único Senhor. Esse mandamento é tão claro que se encontra-se no capítulo 6, versículo 4. Esse é o primeiro argumento. O Novo Testamento também é semelhante. O Novo Testamento não fala nada sobre a Trindade. E os cristãos tentam provar a Trindade com versículos secundários. E também costumam basear-se nos versículos como 1 João capítulo 5.7. São 3 os que testemunham no céu, o Pai, Filho, Espírito Santo. Sinceramente, esse capítulo é secundário e ainda por cima esse capítulo é adição e não se encontra-se nos antigos manuscritos. Segundo argumento é a história. Sinceramente, nós sabemos da história que havia grupos, por exemplo, Ebionites, um dos primeiros grupos em cristianismo, que aceitaram Jesus como profeta e Messias, mas eles não acreditavam que ele era Deus, ou Filho, ou um dos 3 da Trindade. E da história dá para perceber que houve um claro desenvolvimento histórico da concepção de Deus e do cristianismo. Passou de unicidade de Deus para binitarismo e depois para trinitarismo. E isso está bem estabelecido. E até no seu livro, o estudioso cristão Martin Hengel se destaca em seu livro São Pedro, dizendo que na época de São Paulo passou para binitarismo e depois nos outros concílios surgiu o trinitarismo. E James Dunn, no seu livro, na página 96, ele diz que todas as evidências estão a dizer que Jesus era simplesmente um profeta. E terceiro argumento é razão. Agora é completamente irracional sugerir que pode haver 3 em 1 e 1 em 3. Não é razoável, é contraditório e inconsistente. E por isso que vocês têm uma divisão na cristandade ou 2 campos. E o trinitarismo, ou seja, 3 deuses, é como se fosse em politeísmo, que acreditam em 3 deuses. E temos também modelismo, que significa que Deus divide-se em 3 partes. E é verdade que hoje em dia os protestantes e os católicos dizem 1 em 3 e 3 em 1. Isso é uma impossibilidade matemática e racionalmente incorrente. E vou-vos deixar com esta afirmação vindo no Alcorão, capítulo 4, versículo 171. Deus diz: وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَ. Não digais Trindade, abstente-vos de dizê-lo, é-vos melhor.